igrejas aqui no Rio Grande do Sul tem sido ver o mover do Espírito Santo, mostrando que só Jesus Cristo salva. E nós temos visto, percebido e estamos aí envolvidas nessa obra de plantação, envolvidas nesse grande mover de Deus para salvar as pessoas aqui. Nós temos trabalhado com alguns projetos sociais, de aulas de música, esporte, temos nos engajado com a comunidade e nós percebemos assim claramente como o Senhor tem trabalhado com as famílias. A gente conheceu uma mãe e uma filha num projeto social e elas começaram a estudar a Bíblia com a gente, começaram a se envolver, ainda uma criança, ainda de 9 anos, mas ela entendia tudo que a gente falava, ela ficava atenta às explicações e quando a gente perguntava, ela respondia e entendeu realmente o Senhor, entendeu a sua palavra e se converteu. E as duas foram batizadas no mesmo dia. Foi um momento muito importante e emocionante para nós de ver realmente como Deus tem trabalhado nas famílias. Fomos para a igreja lá, conhecemos as irmãs, as radicais e ficamos muito felizes com toda a recepção, pela palavra que era ministrada lá. E todos os irmãos têm nos abençoado muito, né? Com a comunhão e nós estamos muito felizes por estar nessa igreja, por ter sido tão bem acolhidos. Uma moça nos procurou nos pedindo ajuda. Ela vinha de um local que tinha ensinado para ela o evangelho totalmente distorcido. E é muito comum, infelizmente, aqui no sul do Brasil, há muito sincretismo religioso. Prontamente começamos a estudar com ela começava a vir na escola bíblica, começou a participar efetivamente dos cultos, dos estudos de casa em casa, e ela fazia perguntas, e ela começou então a também trazer o seu namorado, que hoje é o seu esposo, e a gente teve a oportunidade de ver o casamento deles aqui na nossa congregação. O marido dela também aceitou a Cristo como único Senhor e Salvador e os dois foram batizados. E nós sabemos que isso tudo é porque o Senhor tem movido os corações ouvindo o clamor das igrejas em todo o Brasil. Eu agradeço a Deus e agradeço aos irmãos por tanto carinho, com tanto amor pela obra de Deus. Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus e juntos podermos nos unir em oração a Deus. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Esta é uma canção de João Alexandre, de 1991. Parece que ele, de maneira profética, já fazia as mesmas questões, fazia as mesmas perguntas, era interpelado pelos mesmos problemas que nós somos interpelados hoje. Nós estamos na reta final da campanha eleitoral e no próximo domingo vamos exercer a nossa cidadania, exercendo o direito de voto, o voto secreto, pessoal, intransferível. Só você, com a sua consciência, pode manifestar a sua intenção, o seu desejo. Você deve exercê-lo de maneira correta, de maneira livre, de maneira responsável. No próximo domingo, dia 30, das 8 às 17 horas, vamos eleger o presidente e o vice do Brasil e o governador e o vice do estado de São Paulo. Que você faça isso com sabedoria, debaixo da oração, sendo dirigido por Deus para o bem
de todo o nosso país, das próximas gerações e daqueles que vivem hoje também aqui no país. Eu quero lembrar você então tão importante esse motivo de oração. Também na nossa agenda de oração, nossos irmãos que enfrentam lutas na área da saúde. Eu quero lembrar aqui, não quero esquecer de ninguém, o Isaac, que continua internado e precisa ainda de doadores. Você pode fazer isso, há bastante informações nas mídias da igreja, você pode fazer isso. Você não só pode, eu creio que a gente tem o dever de fazer isso. Também pela irmã Karen, que continua em tratamento, pela Maria Fernanda, que continua em tratamento, pela irmã Sueli na sua recuperação. Ela fez a cirurgia na segunda-feira para a retirada dos pinos e já até se comunicou conosco dizendo que foi tudo bem, graças a Deus, agradecendo as orações da igreja. E pela irmã Vera Ricoboni também, que tem feito o seu tratamento, se recuperando, tem estado conosco. Isso é um motivo de muita alegria podermos perceber a sua presença conosco. Há pais de crianças pequenas também que têm tido aquela luta, aquele momento difícil, quando a criança que vai para a creche é acometida, sai de uma virose, entre outra, e isso vai complicando um pouco a presença dessas pessoas. Quero lembrar você que você é alvo de nossas orações e nós entendemos e incentivamos que você cubra de carinho e de cuidados esse seu filho, o filho que Deus lhe deu, o presente de Deus na sua vida. Todos vocês que são pais. Já tive filhos pequenos também que davam esse tipo de demanda na nossa vida. Quero orar por esses motivos, mas lembrar também que no dia 2 nós estamos neste esforço evangelístico, nessa ação evangelística de falar do amor de Deus para as pessoas que não conhecemos. Nós vamos nos encontrar para ir até o cemitério São Pedro, aqui próximo da nossa igreja, para falar do amor de Deus a essas pessoas. Talvez a primeira vez, depois da pandemia, que as pessoas vão ter a oportunidade de ir ao cemitério prestar suas homenagens àqueles que partiram. E momento de fragilidade que nós queremos estar ao lado destas pessoas para juntos termos uma palavra graciosa sobre a sua vida, apresentar o amor de Deus e dizer, olha, nós estamos aqui, como expressão do amor de Deus sobre a sua vida. Então quero convocar você a orar e a envolver de oração esses motivos na vida da nossa igreja e do nosso país. Que a nossa pergunta, como será o futuro do nosso Brasil? Que nós possamos ter a plena certeza que possamos ser muito abençoados por Deus, porque estamos buscando, olhando para cima, para os valores do reino, para os valores de Deus, e sendo os instrumentos de Deus para fazer justiça, para se manifestar na sociedade como sal e luz, de tal maneira que as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, aquilo que realizamos, venham trazer glória ao nosso Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós vimos a Tua presença para clamar pelo nosso país, para pedir, ó Deus, que haja em nosso coração e nas nossas ações, nas nossas palavras, fome e sede de justiça, que transfira, ó Deus, para todos o bem, para todos, ó Deus, a saúde, para todos, ó Deus, a educação, para todos, ó Deus, a oportunidade de viver com dignidade. Dá-nos, ó Deus, sabedoria ao votarmos, ao escolhermos aqueles que nos representam na governança desse país, ó Deus. Nós te pedimos isso, para que a fome, o desemprego, a falta de saúde, de educação, de moradia, de transportes, tudo isso, ó Deus, possa ser suprido por homens que amem de fato esta nação que o Senhor nos deu, que o Senhor nos presenteou, um lugar tão lindo, tão próspero, que toda essa prosperidade possa alcançar a todos. Nós nos lembramos, ó Deus, de nossos irmãos que estão sofrendo por enfermidades. Ó Deus, coloca as Tuas mãos curadoras sobre eles, restaura-lhes a saúde, restaura-lhes plenamente, ó Deus, as condições de viver bem. Nós te pedimos pelos seus familiares, os seus cuidadores. Ó Deus, envolve também com graça, com disposição
com forças físicas e emocionais, ó Deus, para poder cuidar dos seus entes queridos. Ó Deus querido, nós vemos te pedir também pela ação evangelística da tua igreja, que onde formos, como formos, sejamos luz e sal, tenhamos uma palavra temperada com sal, ó Deus, para poder dizer àqueles que quiserem ouvir, ó Deus, qual é a razão da nossa fé, por que nós cremos que o Senhor é um Deus que é amor, um Deus que está propenso, ó Deus, que tem a intenção de derramar graça sobre a vida deles. Ó Deus querido, nos abençoa. Se o Senhor não for à nossa frente, nada será próspero. Se o Senhor não estiver conosco, seremos derrotados. Mas nós vamos no nome precioso e poderoso de Jesus Cristo. E é nesse nome que está acima de todo nome, nome sobre o qual não há salvação fora dele. É nesse nome que nós oramos. Amém, ó Deus. Dividido entre dois caminhos. Prosseguindo, já posso ouvir a próxima pergunta de vocês. Quer dizer que não posso confiar no que é bom, isto é, na lei? O bem é tão perigoso quanto o mal? É claro que não. O pecado apenas fez aquilo que o tornou famoso. Usar o bem como cobertura para me induzir a fazer o que no final iria me destruir. Ao ocultar o bom mandamento de Deus, o pecado provocou consequências negativas que jamais conseguiria causar por si só. Posso antecipar a resposta também. Sei que todos os mandamentos de Deus são espirituais, mas eu não sou. Essa não é também a sua experiência? Sim, estou cheio de mim mesmo. Afinal, passei longo tempo na prisão do pecado. O que não entendo a meu respeito é que decido uma coisa e faço outra, sendo levado a fazer o que absolutamente desprezo. Então, se não consigo decidir o que é melhor para mim mesmo e fazê-lo, é óbvio que o mandamento de Deus é necessário. Entretanto, preciso de algo mais. Pois se conheço a lei e mesmo assim não consigo guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar minhas melhores intenções, obviamente preciso de ajuda. Entendo que não posso cumpri-la, posso desejar, mas não posso fazer, decido fazer o bem, mas de fato não o faço, decido não fazer o mal, mas acabo fazendo de um modo ou de outro. Minhas decisões não resultam em ações. Algo está muito errado no meu interior e sempre tiro o melhor de mim. Isso acontece tanto que já é previsível. No momento em que decido fazer o bem, o pecado está lá, para me derrubar. É pura verdade que eu não me alegro nos mandamentos de Deus, mas é óbvio que nem tudo em mim é festa. Partes de mim se rebelam em segredo e, quando menos espero, elas assumem o controle. Já tentei de tudo, mas nada resolve. Já não aguento mais. Não há ninguém que possa me ajudar? Não é essa a verdadeira pergunta? A resposta, graças a Deus, é que Jesus Cristo pode e me ajuda. Ele agiu para consertar as coisas nesta vida de contradições, com a qual quero servir a Deus de todo o coração e mente, mas sou puxado pela influência do pecado e acabo fazendo algo que não desejo. Graça, simplesmente graça. É assim que nós temos meditado nos últimos encontros a respeito desta maneira de Deus se relacionar conosco. Isso, graça que nós conhecemos como aquele conceito que diz que é um favor imerecido, que graça é um presente que recebemos da parte de Deus. A palavra no original tem esta ideia de presente de aniversário, algo voluntário, algo que é entregue por amor, simplesmente porque o objeto que recebe esta graça, que recebe este presente, não é merecedor necessariamente, mas é algo que vem do coração daquele que doa o presente. É por isso que nós entendemos a salvação da parte de Deus como este presente imerecido, este favor imerecido, como graça que é
derramada sobre a pessoa, sobre a humanidade. Essa é também a ideia que o apóstolo Paulo faz desta palavra, ele que mais usa essa palavra no Novo Testamento, 2/3 das ocasiões em que esta palavra é utilizada, ela é utilizada pelo apóstolo Paulo, como já vimos. Este conceito de graça, então, passa a ser muito importante para que nós compreendamos. Graça é o jeito de Deus se relacionar conosco. Graça é esta intenção que está no coração de Deus. É por isso que quando as pessoas ficam perguntando por que Deus não exterminou aquele primeiro casal no Éden que pecou contra si, porque a maneira de Deus se relacionar com a sua criação, com tudo que não é Ele, é uma maneira graciosa, é uma maneira que revela um favor imerecido, revela uma intenção de Deus para com o bem daquele com quem Ele se relaciona. Se Adão e Eva tivessem sido exterminados no seu pecado, Deus não revelaria este caráter, esta manifestação da sua intenção de sempre se relacionar para o bem daqueles que o buscam. É assim que Deus vai ao encontro do casal, Deus sabe do seu pecado, Deus não deixa impune o seu pecado, mas Deus imediatamente promete um salvador, um resgatador, alguém que vai dar solução a esta questão daquele pecado. Deus age com graça, Deus não age de uma maneira vingativa, Deus dá uma outra oportunidade, porque é assim que Deus se relaciona com o ser humano, comigo e com você. Ele tem sempre uma intenção de fazer o bem para conosco. E é assim que Deus vai repetindo constantemente a sua maneira de se revelar na palavra de Deus. Quando ele escolhe a Abraão, por exemplo, é uma escolha da sua graça. Abraão não tinha nada de especial que fosse merecedor do cuidado de Deus. No entanto, Deus vem com esta intenção de fazer o bem e quando faz uma aliança com Abraão, revela exatamente quais são suas intenções de derramar graça sobre toda a humanidade. Não é assim que ele chega para Abraão e diz, olha, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra, todos os povos da terra, todas as pessoas, individualmente e coletivamente. É assim que Deus age e se revela ao longo de todas as páginas da Bíblia. Lembra de Davi? Que homem tão interessante, que caráter tão complicado de se destrinchar. Você encontra em Davi um guerreiro, um homem de guerra, um homem que teve a sua história marcada por sangue, por pecados tão grotescos como adultério, assassinato, mas um homem também que é chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele não é merecedor da graça de Deus, mas Deus o envolve e diz, através de você eu vou abençoar e eu vou fazer uma aliança com você. Nunca vai faltar no trono de Israel alguém da sua descendência. Deus decide amar Davi, Deus reconhece suas qualidades, mas Deus não esconde os pecados de Davi que o tornariam inelegível para ser rei naquela ocasião. Mas Deus age com graça, porque Ele tem esta intenção de abençoar, é sempre esta maneira de se relacionar conosco. É assim que nós chegamos no Novo Testamento e encontramos um Deus que vem dirigindo a história com o propósito de cumprir aquela promessa que fez para o primeiro casal que pecou. Não vai ficar desse jeito, não. A intenção da serpente, do inimigo de nossas vidas, não será vencedor sobre o meu amor, sobre as minhas intenções de fazer o bem. Você sabe que no Antigo Testamento, a palavra que mais se aproxima da ideia de graça do Novo Testamento, deste favor imerecido, é a palavra que fala deste amor generoso de Deus, um amor profundo, um amor grande, um amor que envolve todas as coisas. A misericórdia no Antigo Testamento lembra muito exatamente a graça, a palavra graça do Novo Testamento. Essa tendência, esta intenção, este mover de Deus na direção do outro. Quando você tem misericórdia do outro, você vê a sua dor, a sua miséria, a sua
luta, as suas provações, e você se afeiçoa desta pessoa, você é solidário a ela e vai na direção dela para ajudá-la, para suprir. É assim que o amor no Antigo Testamento, esse amor generoso, profundo de Deus, lembra exatamente o mesmo conceito do Novo Testamento de graça, esta misericórdia, este amor transbordante da parte de Deus por nós. Assim a gente chega no Novo Testamento, este Deus misericordioso, amoroso, gracioso do Antigo Testamento vem dirigindo a história, para que no momento oportuno, que nós chamamos do Kairos de Deus, onde todas as coisas convergem para que Cristo venha ao mundo de maneira voluntária. Ele mesmo, quando está orando pelos seus discípulos, diz: olha, a minha vida ninguém a toma, eu voluntariamente a dou. Dou em favor de vocês. Quando ele reúne os seus discípulos para celebrar aquela última ceia, as suas palavras são emblemáticas. Este é meu corpo que é dado, é doado por vocês. Este é o meu sangue, um sangue de uma nova aliança que eu faço com vocês, que é uma aliança feita na graça, baseada nessa intencionalidade de Deus de fazer o bem, de manifestar o seu amor, de transbordar isso sobre o pecado. Não é assim que Paulo, quando escreve aos Romanos, vai nos lembrar que onde abundou o pecado, desde o primeiro casal, onde abundou o pecado, onde vem abundando o pecado, a graça transborda, ela é super transbordante sobre o pecado. Onde abundou o pecado, transbordou a graça extrapola, só não age no coração que não quer receber a graça. Deus tem esta intenção, e em Cristo Jesus, ele manifesta de maneira cabal o quanto ama o ser humano, o quanto tem a intenção de fazer o bem para aqueles que o buscam. É assim que Paulo, também escrevendo aos Romanos, vai dizer que o Deus que se manifesta sobre a nossa vida, se manifestou, o seu amor, esta graça que é manifesta, ela se manifestou quando nós ainda éramos pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo e morreu por nós, quando ainda éramos pecadores, quando não tínhamos intenção de buscar a Deus. Quantas vezes, não somente antes de termos este encontro com Jesus, mas quantas vezes neste momento, nessa fase da nossa vida, nós vivemos de uma maneira que o nosso pecado precisa ter graça que transborde sobre ele, que apesar dos nossos pecados, Deus continua a se manifestar para a nossa vida. É assim que Deus se manifesta com graça. E você vai lembrar também o apóstolo João, já na sua idade avançada, escrevendo sua carta, ele então consegue, na sua reflexão, chegar a uma conclusão tão profunda e tão linda, quando ele diz assim que Deus é amor. Quando você olha para Deus e você encontra um Deus com um coração generoso, disposto a amar, na intenção de fazer sempre o bem para aqueles que o buscam, para toda a sua criação. É assim que graça, simplesmente graça, esta maneira de Deus se relacionar conosco, sempre na intenção de fazer o bem sobre a nossa vida. Foi por isso que ele enviou Jesus, o seu Filho, para morrer na cruz do Calvário. É assim que o mesmo João, no seu Evangelho, define talvez a história bíblica, faz um resumo da história bíblica ao dizer: Deus amou o mundo de uma maneira tão grandiosa, tão profunda, de uma tal maneira que ele doou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus só tem intenções boas. A maneira como Deus se relaciona conosco é pela graça. Graça simplesmente, porque nosso Deus é um Deus que é amor. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, não se esqueça disso. Não perca a esperança. Não se deixe abater pelo temor, pela tristeza, pela ansiedade, pela depressão, pelo medo. Não se deixe abater, porque Deus é gracioso. Se você tem pecados demais,
onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero te dizer que Deus tem intenções boas para com você. Ele olha para você e Ele quer envolvê-lo com a sua graça, com o seu perdão, com o seu amor, com a sua misericórdia e fazer você caminhar para frente. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o Teu nome, nós Te adoramos, porque o Senhor é um Deus que é amor, porque onde há pecado, a Tua graça é mais poderosa, onde há tristeza, desânimo, a Tua graça é mais poderosa, onde há medo do futuro, a Tua graça é mais poderosa, onde há desespero, a Tua graça é mais poderosa, onde falta, ó Deus, fé, a Tua graça é mais poderosa. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque dependemos da Tua graça, porque estamos nos braços do Pai, que é um Pai gracioso, que nos nossos retornos, que nas nossas voltas a Ti, sempre tem braços abertos para fazer o bem sobre a nossa vida. Tem misericórdia de nós, Pai. Mais uma vez, manifesta a Tua graça sobre nós. Mais uma vez, ó Deus, vem com o Teu poder bondoso sobre a nossa vida. Perdoa-nos, ó Deus, por graça, pela graça. Mais uma vez, ó Deus, nos acolhe em Seus braços graciosos. E, ó Deus, nos permite mais uma vez participar do Teu banquete, o banquete da graça. Nós oramos, ó Deus, agradecidos por Tua graça sobre nós, no nome precioso, poderoso, de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, expressão maior da Tua graça sobre a nossa vida. Amém, ó Deus. Que Deus te abençoe e que a graça de Deus transborde sobre você neste instante e te faça caminhar na segurança, na certeza de que Deus quer o bem sobre a sua vida. Até o nosso próximo encontro. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo. Sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas Tu